Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todos que estão acompanhando a nossa oficina Ecologia de Saberes. Mais uma oficina que a gente está fazendo para vocês, trazendo um pouco do que foi a nossa experiência, né, dentro desse universo de produção do roteiro de longa-metragem Mães do Fogo. Então, hoje a gente vai fazer um diálogo, um bate-papo com os diretores. Diretor de trilha sonora, Felipe Romano, a diretora de arte, Márcia Kida, e o diretor de fotografia, Danilo Tavares, que também é o diretor do projeto, junto comigo nessa empreitada aí desde 2019, projeto que era para inicialmente a gente ter feito e ter encerrado, inclusive, em 2020, mas por conta de toda essa pandemia, desse contexto social, desse contexto do Covid, ele se estendeu até agora. E aí nós vamos trazer um pouquinho de como foi essa experiência. Eu queria inicialmente dar a minha saudação a quem está participando, a todos que estão assistindo, dizer que a gente tem também outras lives que vão ficar disponíveis. Fizemos também gravações com algumas mulheres comunitárias sobre plantas medicinais e alimentares, sobre educação indígena quilombola, sobre feminismo comunitário. Tudo está no nosso canal no YouTube. Então, por favor, sigam, se conectem, vão lá dar o joinha de vocês, o like ou o dislike, quem não curtir, deixem as sugestões e aproveitem muito esse conteúdo, porque a intenção é essa, compartilhar, abrir e espalhar esse conteúdo tão rico que a gente encontrou para todas as pessoas que desejarem. Hoje eu estou aqui, então, com o Felipe Romano, com o Danilo Tavares e com a Márcia Kida. E eu vou pedir que eles comecem dando uma introdução sobre como foi essa experiência para eles de fazer esse trabalho de direção. Então, na direção de trilha sonora, a gente tem aqui o Felipe Romano, que desde o início já veio com essa proposta, né, de trazer a música popular, muito desse conceito da música popular para dentro da trilha sonora e de toda a parte musical do nosso documentário. Tudo bem, Felipe? Fica à vontade, a fala é sua. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por ter lembrado, né, de mim, sim, que transito por alguns espaços da arte, da música, e essa parte de trilhas é algo que eu fico muito feliz em fazer. Há alguns anos atrás, assim, eu lancei um álbum todo ligado em música instrumental e, felizmente, ele é muito utilizado tanto em trilhas para vídeos institucionais e também especialmente para dança. Então, acho que as coisas vão convergindo. Então, e eu queria falar que esse processo de construir um roteiro para uma trilha sonora, começa bem antes de a gente, de fato, se debruçar em cima desse trabalho, né? Porque muito está dentro do que a gente assiste, do que a gente ouve, né? E aí eu sempre penso a música, né, como se fosse uma trilha da minha própria história, da minha própria vida. Então a música, ela não sai de dentro de mim, como os sons não saem. E eu acho que esse trabalho do roteiro, ele visa muito buscar essa questão de compreender as sonoridades, os ambientes, as características e as culturas, né? E também a energia que aquelas pessoas que estão sendo abordadas trazem, né? Uma curiosidade que eu fiquei muito... Recentemente, a gente teve que fazer uma passagem pela aldeia Tabaçu, e aí eu fiquei longe, assim, perto da estrada, que dá para ver a aldeia, mas eu não entrei na aldeia para questões de pandemia. E aí uma coisa que eu reparei, que os sons, né, daquela localidade, eles são muito característicos. Por exemplo, um passo, né, na mata, ela tem um efeito e você consegue ouvir de uma distância longe até, né? Então, por exemplo, procurar trazer, além das relações das pessoas, a forma, também essas coisas que são quase imperceptíveis, né, dentro do universo dos territórios, para necessariamente com trilha sonora e musical, isso não tem uma relação, mas tem relação em contar uma história que traz a história dessas mulheres tão importantes dentro disso. Também super honrado em estar nesse lugar, né, e pedir licença para as mulheres para poder fazer e colocar um pouco da minha sensibilidade, e espero poder contemplar quando a gente começar a produzir. Basicamente,
isso e aí me perguntem o que vocês entenderem. Obrigado, Catarina e Danilo. Felipe, eu tenho uma pergunta para fazer. Dentro de todos esses contextos, quando chegou o roteiro para você, não, a gente está trabalhando à distância, né? A nossa ideia inicial era que a gente fosse nas comunidades e aí isso geraria captação, inclusive, de sons ambientes. Agora a gente está batendo papo aqui, o cachorro do meu vizinho latiu, talvez vocês escutem, talvez não, né? A outra vizinha, que daqui a pouco começa o diálogo aqui dos outros vizinhos, tem sempre um som ambiente, que a gente tentou trazer um pouquinho disso, e aí faço também, no meu papel de pesquisadora, de diretora de pesquisa, eu coloquei muito isso para a galera, né, para as meninas e que estavam fazendo essas transcrições e transformando os áudios em texto. A gente tentou trazer um pouquinho desse ambiente, né, de forma muito simples, de acordo com o que a gente conseguia, né? O que você achou, lendo, né, entendendo esse contexto, o que você conseguiu pegar um pouquinho de cada ambiente do que a gente passou? Tem algumas coisas que lhe chamaram a atenção em relação à identidade sonora dentro dessas comunidades? Porque a gente passou pelo candomblé, pela cultura caiçara, pelos quilombos, pela cultura indígena. Me fala um pouquinho sobre essa tua percepção desses ambientes que a gente tentou levar. Primeiro é um desafio grande, eu consegui compreender, mas é um desafio grande colocar uma ideia visual, né, num texto, né? Eu acho que vocês conseguiram chegar nisso de uma maneira assim muito assertiva, né? E muitos desses ambientes, quando eu li, são ambientes que eu passei e passo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um terreiro, me remete àquela sonoridade, assim, aí a gente já vai olhando, quando lê, já vai montando como que a gente vai desenvolver o planejamento para realizar a captação disso, né? Que tem as características de quando a gente está presente e também tem os desafios de registrar isso, né? Especialmente quando a gente está num ambiente, por exemplo, como um terreiro, quando a gira está rolando e o atabaque está fervendo assim do lado da gente, um diálogo ou uma fala é algo que às vezes quando você faz muito próximo, assim, chega no ouvido, e aí quando você vai registrar, como fazer isso? Então, por exemplo, todas as vezes que tinha isso, eu sempre fui pensando em como construir isso, e acho que consegui já colocar isso em forma de texto, mas também em quando a gente chegar nesse momento, né? E ao mesmo tempo, quando a gente se coloca em frente a uma casa que tem uma história e a gente vai contar, você tem outra relação, você tem a relação da sonoridade mais leve, que é o som do vento, que muitas vezes a gente citou isso, né? Então, são características sonoras diferentes que, quando a gente está aqui, usando uma ambiência só, a gente registra tudo ao som dos níveis naturais. Quando o cachorro ele está fazendo parte dessa nossa conversa do vizinho, mas no filme a gente pode querer ele, mas às vezes não pode não querer ele do jeito que ele quer estar, né? Que é com aquele latido mais alto. Então você tem que registrar ele e colocar da importância mais à frente. Então registrar esses ambientes de maneira direcionada, específica, para você ter um ambiente, mas priorizando o objetivo do roteiro na hora, que é o diálogo ou que é uma certa relação de conversa informal, então você vai brincando. Então, quando eu li o roteiro, eu fui meio que já indo para os lugares, tanto da memória de eu estar em lugares semelhantes, né? Mas, e como que as coisas vão se costurar. É um grande desafio escrever um roteiro, uma experiência para um trabalho maior, né? Que é isso, a experiência que eu tenho é de escrever fazendo, né, e experimentando, e aí a gente já vai, e é muito legal, e eu fico muito satisfeito, porque, assim, você ter um planejamento mais amplo de um projeto é um espaço importante, e eu agradeço aí, e eu não sei se eu respondi, na verdade. Respondeu. E aí você me deu a oportunidade de fazer outra pergunta, em relação, por exemplo, à parte de equipamentos técnicos e tal, porque dentro da tua visão, você não só fez o registro desses
momentos que precisariam, né, teve esse olhar de colocar essas sensibilidades e tal, mas também de imaginar quais eram as melhores maneiras que a gente poderia estar fazendo esse registro, né? Como você parou para pensar nisso? Como foi essa experiência de buscar, ainda que a distância, ainda que seja só uma proposta que vai acontecer a longo prazo, né? O que seria essa orientação? Porque, na verdade, a gente está trabalhando no roteiro com orientação. A gente sabe que pode chegar lá e ser tudo diferente, e o contexto está totalmente, não é? Totalmente diferente do que a gente imagina. Mas é um planejamento, uma previsão, e aí você traz para a gente essa orientação técnica, que para a gente também é muito importante para se organizar, e também para a gente ter, nesse projeto de roteiro, valores, né, com que a gente possa trabalhar no futuro. Então, a gente sabe quanto a gente vai gastar com equipamento de som, ter uma noção, uma ideia desses equipamentos. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Você falou muito bem, assim, da questão de uma orientação, né? Porque a gente não tem como planejar a espontaneidade, né? A gente tem, diante dessa orientação, por meio da pesquisa, a gente tem uma série de questões que a gente imagina que isso vai vir a acontecer pela própria pesquisa, mas você prevê espontaneidade, não tem, né? Então, e também por experiências de trabalhos audiovisuais, isso faz com que a gente já, depois de um tempo, compreenda o que funciona mais e o que não funciona. Primeiro que nessa parte, agora falando bem da questão do registro documental do diálogo, né, que é diferente da parte musical, um processo mal captado ou com uma escolha de captação específica, você não tem muito como alterar depois. Você tem como inserir falas, mas aí você perde parte da espontaneidade, né? Mas um exemplo, acho que tem um microfone ligado. Acho que peraí, vou desativar. Então, assim, você fazendo uma escolha de captação para registrar aquela espontaneidade, vamos supor que você, vou usar só a ambiência, né? Que é uma possibilidade. Se você quiser que aquela fala daquela pessoa que está mais afastada aumente, você não tem esse recurso, né? Você tem um recurso de querer salvar, produzindo a fala depois, mas aí você perde uma espontaneidade, especialmente nos processos de documentário, né? Que é aquela coisa que está acontecendo aqui na hora. Então, que eu te digo assim, muitas das coisas que a gente vai ver é o que funcionou, o que não funciona. Muitas vezes vocês optam ou por pouco recurso, ou por escolha mesmo, você fala assim, eu vou usar tal microfonação. Aí você está lá uma fala super impactante, super que não vai ter, mesmo que você peça para repetir, não vai ter aquela mesma intensidade, aí passa um caminhando do lado e você está usando um microfone ambiente, né? E aí, quando você usa esse microfone ambiente, você não tem como extrair a fala. Às vezes você tem outro recurso, eu tenho um microfone direcional, como uma lapela, e um ambiente, aí teve aquela interferência externa, eu consigo trazer aquele som que está mais direcionado, né? Então, quando você pensa sobre as experiências que você já teve, né? E muitas coisas também, quando você vai pensar agora não no processo de produção, a gente está num processo de pré-produção, né? E aí agora, quando a gente está falando de registros dos sons diretos, dos diálogos, a gente está num processo de produção. E tem bastante coisa que acontece no pós-produção, bastante não, na verdade, sim, a maior parte do complemento acontece no pós-produção, que é aquela coisa assim, às vezes você quer dar uma intenção dramática para aquilo, e aí você vai precisar de um contexto de sonoplastia produzir isso. Vamos dar um exemplo, você está lá na casa da pessoa, aí ela abre uma porta, só que aquela porta, ela não dá uma intenção cênica que você gostaria. Aí você pode complementar aquela porta com uma porta produzida posteriormente, né? Isso, lógico, sempre pensando no bom senso do que se fica real, do que não fica real, né? Porque isso, na verdade, não é uma falsa compreensão. Isso, na verdade, é um reforço do que vai acontecer. E o cinema usa isso a todo momento e a toda hora. E aí você fala assim, mas um documentário é um documentário, sim, por exemplo. Existem algumas características de quais são os documentários, mas a todo momento os sons e a música está presente, a todo momento.
de um depoimento que você quer dar uma intenção, ou mais emotiva, ou mais fria, ou mais acolhedora, tem uma música que constrói isso. Lógico que esse processo de direção musical, ele está dentro da intenção do roteiro e da orientação da direção, né? E aí, vamos dizer assim, essa sinergia dessas partes que é o que vai construir um trabalho bem realizado, assim, né? Existe tanto do documentário que a gente vê, que nem existia na televisão, vou dar um exemplo bem absurdo, assim, mas, tipo, Linha Direta, que era um programa que tinha antigamente, era um documentário, né? E o Amarelo é um documentário. Então, por exemplo, você tem características. Você tinha algo muito mais exagerado nas interpretações e muitas vezes... E outro, você tem um trabalho muito mais autêntico e verdadeiro. Então, muito se deve disso, assim, né? De como está construído o roteiro e a intenção da direção, que converge com a fotografia, que converge com todos esses elementos. Então, quando eu leio um roteiro e li o roteiro do Mães do Fogo, eu fui me remetendo a esses lugares e a intenção do roteiro para eu poder fazer os meus apontamentos de áudio, né? Tanto enquanto construção de composições que complementam uma cena, como composições que dão a marca para aquela determinado território, localidade ou pessoa, que aí ou é o protagonista, às vezes, quando você fala em protagonista, é aquela pessoa que você vai se destacar mais, aí você vai agregar mais elementos, tanto fotográfico e isso também musical. Então, acho que quando eu leio, eu vou pensando nisso e vou construindo as orientações nesse roteiro, abordando essas coisas, né? E é isso, é um desafio que isso só vai acontecer quando a gente for no processo de produção e o pós-produção, vamos dizer assim, aonde a gente vai fazer a maquiagem mais fina, né, sobre o processo. Não sei se eu respondi também, mas vamos. Sim, e aí já vou aproveitar também outra deixa que você deu e fazer outra pergunta. Onde entra, qual que é a importância, na verdade, para você, da integração, por exemplo, dos elementos de fotografia e de arte, como isso interfere no seu trabalho e qual a importância de ter uma indicação desses elementos no roteiro para você fazer essa parte de trilha sonora e captação? É total, né? Vamos pensar assim, a gente vou usar uma referência de extremo, né? Quando a gente assiste uma ficção ou um filme que a gente classifica como terror, ele tem uma intenção musical que caminha as nossas emoções para aquele sentimento. Então, você imagina se a gente não tem um roteiro e aí a gente vai lá e constrói sem base e faz uma música que dá uma tensão, um suspense para uma história bonita, de amizade, de fraternidade, e você pensa aquela história cheia de afeto e acolhimento com uma música de terror. No mínimo, aquilo vai ficar desproporcional. E o mesmo acontece, né? Então, você vai lá, constrói um elemento que complemente uma ideia de um afeto, de um carinho, de uma esperança é algo que a gente está precisando muito agora, né? E aí a gente vai lá numa cena de terror, você fala, ela fica, então, o roteiro, ele serve para isso, para a gente alinhar essas intenções, né? Então, quando a gente fala a mesma coisa, quando eu leio lá no roteiro, em frente, agora a gente vai gravar num barco que vai ter não sei o que, você já vai remetendo todos esses elementos a esse lugar, né? Então, ele é essencial, fundamental. Sem um roteiro, você não tem orientação. E quando você não tem orientação, a gente chega num lugar estranho. E acho que nacionalmente hoje a gente tem bastante referência do que é não ter orientação, né? E a gente está num lugar estranho. Então, eu acho que o que a gente está fazendo, e aí eu fico feliz, é de planejar essas partes para quando a gente chegar lá, ter a sensibilidade de compreender a espontaneidade da mudança do momento. Isso não quer dizer que tudo deu errado, não. A gente constrói um plano para, inclusive, se ele tiver um curso natural, a gente moldá-lo conforme a intenção e o conceito, que isso não muda, né? O conceito, ele se ajusta, mas você
Você não começa fazendo um documentário e termina fazendo um filme de ação, né? É um documentário. Então, por isso que um roteiro ajuda. E eu acho que a gente está caminhando para um processo muito importante e eu fico feliz, assim, de estar participando desde o começo disso, né? Isso é massa. Tá certo, é isso aí. E aí, em alguns momentos também, o pessoal a Márcia, na direção de arte, e o Danilo também tem essa influência do roteiro, mas também desses alinhamentos, né, com a direção de trilha sonora, e principalmente também com a pesquisa feita e os elementos que foram trazidos. Eu acho legal também a gente, de repente, falar sobre a questão das músicas. A gente trouxe já como uma orientação no roteiro muita utilização de músicas tradicionais, músicas que são referência para essas comunidades, como fandango, como jongo em alguns momentos, como em os cantos guarani, né? E aí eu queria, a gente vai ter também essa questão da construção de uma trilha sonora. Eu queria saber assim de você que já trabalha com música popular, né? Que cuidados, que detalhes, o que você acha sobre como a gente precisa ter um olhar diferenciado para tratar com essas questões, sem a gente alterar, às vezes, sem a gente causar uma inversão desse valor cultural que já está posto, né? E também, como é criar a partir disso, com esse cuidado? Que você, na tua experiência como músico, né? Há muito tempo trabalha na área de música, e principalmente com essa coisa da cultura popular, com instrumentos da cultura popular. Como você acha que é importante lidar com isso? Falando da cultura popular, que é algo que eu tenho uma vivência, assim. Primeiro, é importante a gente dar o protagonismo às pessoas que constroem a história que a gente está querendo registrar. Então, isso que aí a gente... Isso na área da música, porque na área do próprio conceito do Mães do Fogo, isso já vai estar contemplado com as escolhas das pessoas e das mulheres todas que vão estar participando. E na parte musical, a gente também contemplar isso, né? Isso e aí, que muitas vezes a gente tem o registro espontâneo da música e da arte acontecendo no território, nos encontros frequentes, né? E isso, o que acontece? É muito importante, porque é assim que segue as tradições orais, né? Mas quando a gente vai levar para um espaço de registro, muitas vezes esse material ele não está numa condição de qualidade aí de tecnológico, né? Vamos dizer assim, porque qualidade artística e cultural, isso sempre acontece, né? Então, você dá um espaço também de você registrar numa qualidade tecnológica de áudio, né? Para que você também possa incluir isso dentro da linguagem do filme, dando esse protagonismo com essa qualidade. Então, é muito importante a gente... Isso, digo, às vezes os grupos, eles já têm, né? Às vezes, a gente já tem um trabalho, uma qualidade registrada boa, e às vezes o outro não tem, né? E aí, quando você fala assim, como que faz para criar isso sobre... primeiro, por exemplo, assim, eu compreendi as questões da cultura popular estando nos territórios, estando nos lugares, porque eu penso que é muito mais do que uma compreensão de formas musicais, né? Tipo, é uma coisa que está tudo relacionado ao ambiente. Quando se fala do som, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que é o que eu tenho mais relação, que é o maracatu, assim, né? Que eu tenho mais tempo de relação. Uma coisa é você ouvir isso num registro de áudio, outra coisa é você reproduzir sem a vivência, e outra coisa é quando você chega, anda na rua, acorda e dorme naquele lugar, come a comida de lá, compreende a mistura de sons daquele território, né? Porque, por exemplo, é isso, tipo, vou dar um exemplo do Pina, aonde as minhas referências de maracatu estão, né? As minhas nações. Você ouve do brega, a música evangélica, a macumba, e ao mesmo tempo tocando nas caixas de som, e ao mesmo tempo tocando ali a macumba, o louvor acontecendo ali, tipo, então tudo acontece, e aquela junção de elementos constrói a identidade cultural daquele lugar que se expressa na música que você faz, independente do gênero. Porque eu acho que assim, bom, eu, por exemplo, falar agora uma coisa
relacionada à compreensão artística, mas não tão relacionada à parte musical, direção musical do documentário. Eu só compreendi certas questões rítmicas quando eu, por exemplo, rebolei, interiorizei certas coisas no meu corpo. Então, por exemplo, e não tem como a gente não relacionar, por exemplo, falando do Recife, o povo que dança o brega e se quebra todo, na dança do maracatu. Esse corpo é o mesmo corpo, né? Esse corpo que ouve uma coisa. Então, quando a gente fala de compor sobre uma cultura, procurar compreender o máximo essa conjunção de influências que fazem aquela pessoa que é originária daquele lugar, que protagoniza aquela cultura, se expressou. Então, quando você constrói uma criação sobre aquilo, você tem que considerar essas coisas, né? Isso não quer dizer que você consiga sempre, porque é isso, né? É uma busca, né? Mas você não pode ignorar isso, você tem que incluir isso como parte do seu processo criativo, né? Então, é isso, assim, e sentir, né? Alguns amigos, eu quando toco, alguns amigos falam assim, mano, você figura, você não para de dançar, você fica o tempo inteiro, porque é isso, assim, eu tenho que deixar manifestar dentro de mim algo que manifesta fora, e eu tenho que fazer a coisa como se fosse um ciclo. Então, é um desafio. Quando você compõe, a busca é essa, né? E é uma busca mesmo, porque a gente vai acertar algumas vezes e outras a gente vai seguir na busca. É isso. Tem nada definido e pronto e finalizado. Então, eu acho que, não sei se respondi, mas eu penso que é isso, assim, protagonizar os agentes que estão ali dentro dos seus territórios produzindo, né? E compreender esses elementos e uma coisa importantíssima, compreender também as histórias das diferentes linguagens. Quando a gente fala, por exemplo, de um candomblé, que existem inúmeras nações, etnias e características específicas, tanto de nação quanto de forma de tocar de uma casa de axé, você procurar compreender isso, porque aí você vai falar, de repente você vai fazer uma criação incidental de um movimento sobre aquela influência, você tem que seguir aquela mesma linha de aprendizado, né? Porque senão você causa um choque cultural mesmo e de identidade. Então, esse é o desafio de você complementar. Você vai protagonizar na hora que é aquela parte mais incidental que complementa uma cena, e você quiser trazer aquele elemento, você tem que trazer aquele elemento na mesma linguagem de escola, né? Aquela escola você tem que trazer para aquilo dali, para que não haja um conflito. Então, é isso, é um trabalho de estar nos territórios também, de estar trocando, de estar, enfim, absorvendo. Ouvindo, né? E respeitando todas as questões, assim, sem impor as nossas questões, assim, particulares. Importante. Para se tornar um trabalho legítimo, né? O mais próximo da realidade possível, né? Porque cada um tem a sua realidade, a sua forma de ver as coisas, né? Eu acho que a coisa da arte é muito importante, porque quando você pensa numa direção de fotografia, numa direção de arte, você está também dando espaço para a criação artística daquele indivíduo que está liderando aquele espaço momentaneamente. Então, é muito da relação que ele constrói com aquilo, né? Porque eu tenho a minha característica artística, e ela vai estar dentro desse projeto, dentro desse processo. Então, você tem o respeito aos territórios, aos protagonistas, mas tem a sua característica artística, que vai se fundir. Então, são duas coisas, né? A questão de compreender uma parte e também a sua identidade artística, que também vai estar presente dentro disso. Então, por isso que a gente fala, a gente sempre tem que citar, né? Mas também dizer, essa é a minha compreensão artística sobre essa criação, né? E a criação, ela tem também espaço de liberdade, porque criar sem liberdade é reproduzir. Vou chamar, então, agora, para dar sequência no nosso bate-papo, Danilo Tavares, nosso diretor do projeto, junto comigo, roteirista também, e que executou essa função da direção de fotografia, e vai trazer um pouquinho do que ele viu, do que ele entendeu, do que ele traz como proposta dentro do nosso roteiro, sobre essas questões da fotografia, o olhar fotográfico. Olá, Danilo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Catarina. Boa noite, bom dia agora, mas para quem vai assistir o lançamento é boa noite. Para quem for assistir depois,
é um axé para qualquer horário do dia, né? E muito feliz de estar chegando nesse finalmente, vamos dizer assim, nessa primeira etapa desse trabalho. E eu queria, primeiramente, deixar aí o registro, né? O Felipe tocou numa questão que, quando se tem a oportunidade de poder planejar, né? De poder fazer um trabalho multidisciplinar entre diversos profissionais, né? O nosso projeto, eu fiz as contas aqui, foram 10 pessoas trabalhando nele, um núcleo que trabalhou mais intensamente durante o período de, de 6 pessoas, 7 pessoas, e algumas outras que trabalharam em alguns momentos pontuais, mas nem por isso deixou de ser menos importante. O próprio projeto, o próprio caminhar, determina, né, os momentos e as ações que precisam ser feitas, mas todo o conjunto, tudo que vem, assim, seja para quando já vem, já encaixa, já soma, também aquilo que vem para chacoalhar, tudo isso é importante nesse caminho que a gente está fazendo. Então, quero frisar que esse trabalho é um investimento de um dinheiro público no setor cultural, né, que é muito pouco investimento, né, e isso oportunizou, né, para todos nós, mas aí eu falo mais aqui, né, para mim, para a Catarina, a gente poder dirigir e criar, né, ter uma questão mais centralizada nessa nossa, é, nesse nosso afã, né, de querer comunicar, fazer arte e principalmente tratar de assuntos como que é o assunto que está o foco do roteiro e com uma possibilidade de fazer algo mais planejado, mais pesquisado, mais pensado, mais refletido, né? Isso é fundamental, esse tipo de investimento, para que se tenha cada vez mais atuação artística e cultural de qualidade, né? E que os artistas também, né? Assim, que o setor também, que as pessoas, nós estamos chegando já numa certa maturidade profissional, né? E esses investimentos são importantes para esses saltos, né? Eu falo por mim, então deixo aí isso para quem está assistindo nessa nossa última o painel, que a gente tem que apoiar toda e qualquer política que aumente o investimento, né, e os programas na área da cultura, na área artística. Então, queria primeiro deixar essa fala. Agora, indo para a questão da direção de fotografia, né? Bom, assim, a gente já começou, também foi citado já pelo Felipe, a questão é que a gente já vai, só de saber que o projeto tinha sido aprovado, né, assim, já começa a assistir documentário, tudo que você começa a olhar e ver e escutar, né, de música, seja, né, música no aplicativo de música, você já vai, sua vida começa a mudar, né? Então, quer dizer, eu escutava mais chorinho antes de começar o projeto e hoje em dia, meu playlist, basicamente, de músicas populares brasileiras, que não são nem essas que você vai pôr no YouTube e aparece de primeira. São aquelas que você tem uma certa uma demanda de você ficar procurando, caçando, e até chegar no algoritmo dele te trazer outras referências disso que não está tão na superfície, né? E é isso que o documentário trabalha, né? A gente está tentando pegar realidades que existem, da mesma forma daquela que está na superfície, né, da sociedade, da visualização, elas estão existindo, né? Da mesma maneira. Então, esse também é nosso trabalho. Então, e desde o começo, que, assim, e por que direção de fotografia no roteiro, né? Direção foi uma coisa que a gente também arriscou. Foi uma escolha nossa quanto formatação de projetos. Nem todo mundo coloca isso, né? Mas a gente já fez esse projeto pensando que essa seria uma primeira etapa do nosso trabalho, né? Nunca foi uma intenção nossa inicial, não que não seja uma possibilidade, fazer esse roteiro sobre esse tema dessa forma, simplesmente para vender, para alguém produzir. Sempre foi, desde o início, né, essa chama dentro da gente, a gente, né, um sonho, né, se eu puder, nós junto aqui, a equipe ir crescendo, e lá daqui a alguns anos, a gente sentar numa tela de cinema e assistir o nosso filme, né, porque desde lá da semente que a gente foi construindo, pô,
Essa é a primeira ideia. Então, então por isso que a gente colocou, vamos pôr no roteiro algumas questões que precisa de um olhar especializado para complementar, porque se o roteiro ele né, já repetindo as outras, é um projeto de um trajeto, é uma forma como a gente já está estudando como a gente vai caminhar nesse caos que vai ser produzir, né? É a vida pulsando, né? Quando a gente vai entrar numa comunidade, a gente tem um roteiro, então isso nos guia, nos dá segurança, exatamente para lidar com o caos, para lidar com aquilo que a gente não está esperando. Então o plano ele serve para isso, para a gente estar preparado, né? Como grupo de trabalho e mentalmente já, porque se aparecer algo a gente vai saber como melhor, assim, tipo, não vai nos afetar tanto, vamos dizer assim, porque a gente já tem um planejamento, já tem uma certa segurança na caminhada. Então, nessas outras áreas também, a gente escolheu trazer pessoas exatamente para pensar já ir pensando, a gente já ir elaborando, para deixar já no roteiro mais dessas informações. A questão da direção de fotografia no documentário, para mim, inicialmente, eu sempre penso o seguinte, diferentemente da ficção, o documentário, ele traz um pouco da questão da direção de imagem, que se usa muito no televisivo, né? Ele mescla, o diretor de fotografia, ele também dirige imagem. Assim, porque você está fazendo, não é uma coisa, não deu certo, take de novo, são poucas as cenas que nós teremos, são 4 cenas de 150 cenas que a gente desenvolveu no roteiro, são 4 apenas, 4 ou 5 que tem essa coisa de poder ter o controle, onde que a produção está no controle, né? São momentos onde a gente imagina fazer uma coreografia de uma dança, né, que envolve na cena, que vai trabalhar na cena. Tem a outra que é o ensaio do jongo e do fandango lá em Ubatuba. Então tem umas outras cenas assim. Então essas são mais controladas, assim, né? Existe essa possibilidade de você de fato, não, peraí, vamos afinar mais aquela luz, vamos afinar. Agora o restante é o caos da descoberta, né? Então, a proposta aqui é muito mais pensar exatamente quanto linguagem, o que a gente vai ter, né? E a gente teve alguns pontos que tá marcantes, assim, né? Basicamente, o que a gente está direcionando, e logicamente isso vai estar o tempo todo ainda em reflexão, né? Até chegar o momento, de repente, no momento da produção. Isso é sempre tá ali, e é ótimo isso. Mas, de modo geral, a gente trabalha muito, o foco é entrevistas com as mulheres, né, dessas comunidades, e quando a gente comecei a fazer uma análise para a questão de direção de fotografia, percebi a quantidade de entrevistadas que a gente tinha. Entrevistadas no formato onde que a entrevista é preparada para essa entrevista. A pessoa, ela vai saber já de antemão que ela está indo para uma entrevista, né? E tem momentos que são momentos que vão estar acontecendo situações como festas, andando pela comunidade e de repente você acaba tirando ali um depoimento, então é um momento mais inusitado, né? E o que eu entendo que naturalmente a gente caminhou para isso? Porque a pesquisa aprofundou isso, sempre foi a nossa questão, de a gente fazer junto, fazer com, e fazer com a responsabilidade de entender que nós estamos entrando em grupos de comunidades culturais que a gente não tem a cultura, né, a cultura deles, assim, de vivência, de nenhum deles. A gente permeia, a gente dialoga, a gente tem amigos, a gente estuda, né, mas é diferente você fazer parte dessas comunidades que são comunidades que, historicamente, lidam com questões de opressões, né, estruturais, de violência estruturais, isso aí por séculos, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, essa essência nossa. Então, o fato da maior parte das entrevistas ser nesse formato, ele já dá uma cara também de direção, e entra na direção de fotografia, aí a gente começa a pensar assim, qual que é essa questão? Nós estamos dando a oportunidade, né, dessa forma,
dessas mulheres elas se prepararem para de fato elas mostrar o que elas são, né? Mas aquilo que elas querem de fato que seja mostrado do que elas são, né? A nossa intenção no roteiro está se demonstrando, isso acho que é uma sensação que eu estou trazendo, que não é um roteiro que a gente está preocupado em assim, fingir que não está ali e tentar pegar os outros de surpresa, né? Até porque isso seria invasivo. Isso seria uma coisa, sei lá, deselegante, né? Como é que uma pessoa, um estrangeiro, ele entra aqui e aí pega, né, a mulher com bob no cabelo e ela não queria parecer daquele jeito, sabe? Então, tipo assim, existe esse compromisso de intimidade e quando se fala compromisso de intimidade é permitir que o outro se prepare para ser visto, né? Para ser registrado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente também não queria perder a essência de poder captar essa coisa mais íntima deles, né? Poxa, né? Também temos, eu acho que há uma questão também que tem coisas que não precisam, eles não precisam se preparar, que são bonitas de ser, e como eles são, né? Assim, sempre se preocupar com qualquer detalhe que, de repente, isso acontece com todas as pessoas. Então, a nossa saída é por dois motivos, né? Para integrar aí a comunidade e trazer essa essência mais íntima, né? A gente optou por colocar uma das cinegrafistas, em cada comunidade nós teremos cinegrafistas que são alguma mulher da comunidade, indicada pela comunidade, que estarão registrando. Então, veja, eu até marquei aqui uma frase que eu acho legal, é o olhar do observado, né, para o observador. Então, nós nos permitimos, olha só a relação, mais uma vez, de buscar se colocar, por mais que estrutura que a gente chega um pouco maior e tal, mas a gente põe uma câmera na mão da comunidade para ela registrar esse momento histórico da nossa presença, da nossa imersão, nós sermos observados. A gente, o tempo todo, está trabalhando, né, nesse processo de tentar registrar e observar e investigar. Eu acho que isso vai ser muito importante, a gente também se sentir observado, né? A gente está ali, isso é importante para o nosso equilíbrio de como que a gente vai lidar com as pessoas da comunidade, ter também uma câmera na minha cara, de vez que eu estou ali, né? A gente está ali mirando a câmera, eu olho para o lado, tem uma câmera me filmando, de uma pessoa que não é da minha equipe, no fundo, é da comunidade. É uma relação. E isso vai sempre me lembrar dessa posição do que é ser observado, né? E ao mesmo tempo, eu vou estar observando então isso vai ser muito bom. E uma outra questão é que a pessoa vai estar livre para fazer a imagem que ela quiser. Ela vai poder, de repente, com essa câmera, tá só essa mulher cinegrafista da comunidade, no momento só com a comunidade, e ela pode tirar ali uma cena incrível que ela pode trazer, que nós, como estrangeiros, vamos dizer assim, por mais relação de intimidade que a gente já vem criando com a pesquisa, né, com essas comunidades, com as pessoas dessas comunidades, e essa cinegrafista com a câmera vai estar captando esses momentos, que são momentos que fica mais à vontade de acontecer. Por exemplo, ela pode gravar de repente, uma imagem que simboliza uma pessoa da comunidade, meio que, de repente, sei lá, olhando para a gravação e meio um pé atrás, né? Então, isso pode ser um take interessante, em algum momento a gente pode usar, que não vai trazer nada de negativo, e foi uma intimidade da câmera da cinegrafista que, de repente, mostra uma expressão, assim, tipo, questionando um pouco, assim, né, não, será mesmo né, que são essas pessoas? Eu, sei lá, eu não consigo imaginar agora, mas pode ser algo inusitado, muito interessante, sincero, né? Então, isso também é uma questão que eu observei.
São 42 entrevistadas, a maior parte delas são assim, preparada a entrevista, então tem comunidades que vão ter 9 entrevistados, outras vão ter 3 entrevistados a princípio, quanto roteiro. Então, isso também já, para planejamento, então você vê, já está muito mais real da gente conseguir começar uma ideia de planejamento, de cronograma, de montar orçamento, isso já começa a estruturar mais e já vem um pouco da linguagem. E a gente também teve uns momentos que a gente teve a sensibilidade, isso tudo foi construído, eu estava traduzindo o roteiro, porque foi muito fácil chegar nessas imagens, nessa visão, vamos dizer assim, porque a Catarina ela tem ela já imagina, né? Ela já pensa cenas em imagens também. Então ela já veio, a gente foi construindo o roteiro e como o Felipe falou, já vinha, já era possível já imaginar algumas cenas, né? E, e um ponto, né, da questão também que eu acho legal aqui, de repente para encerrar minha primeira parte de fala, que estou falando bastante, é porque a gente está trazendo comunidades e mulheres que trazem essa questão de outra cosmopercepção da vida, né? Chama muito de cosmovisão, mas é muito mais do que lidar com a visão, né? É uma forma de sentir o mundo e ser no mundo muito diferente do que a grande maioria do globo hoje está acostumado. Então, como direção de fotografia, eu me peguei muito nessa questão de imagens de natureza, né? Então, quais são imagens de natureza que eu posso registrar, a forma que eu posso registrar, que dá para que quando as pessoas olharem, também imaginam som, porque aí na parte de direção de som também vai perceber, por exemplo, uma imagem eu faço um take assertivo de uma nuvem, duas nuvens se movendo no pico de uma serra. Então, quer dizer, se tiver mudo, eu imagino o som. Né? Então, assim, também tem isso da água. Então, a direção é muito assim, tentar pegar questões de movimento da natureza, de imagens da natureza, e eu também estou direcionando isso, uma questão que vai estar o tempo todo também sendo discutida, a questão de astrofotografia. Então, como é que eu registro adequadamente, né, o movimento de uma lua? Então, eu quero pegar uma aldeia indígena, eu quero pegar a imagem da aldeia indígena e quero saber exatamente o dia que a lua X, que pode ser lua cheia, minguante, nova, crescente, a nova não dá muito, mas pode ser uma variação que a gente queira escolher, que eu quero que ela passe exatamente aqui. Então, vai ter um momento do ano, vai ter um determinado equipamento para isso, de lente, de várias coisas. Assim. Então, tem um trabalho específico nisso. Eu acho que isso pode, talvez, no documentário, na edição, a gente trazer movimentos de estrelas, de sol, de mar, de água, de sombra, né? O sol na serra, se você para, conforme o dia, a serra, como ela é rugada, a sombra vai criar um balé, vamos dizer assim, na imagem, se você trabalha com time-lapse. Então, algumas questões desse tipo, que além das imagens da própria comunidade, é uma coisa que vem me fomentando muito a trabalhar, assim, trazer a questão do cosmo para o assunto local, sabe? Então, não é a globalização com o local, é o cosmo, né, o todo com esse localismo da comunidade. Essa é uma primeira fala longa que eu fiz aí, Catarina, aí, se quiser. Tem uma pergunta para fazer. Em um determinado momento, o Felipe até citou aí como exemplo um documentário, O Amarelo, do Emicida, e em um determinado momento ele nos trouxe uma inspiração, né? Com a cena das mulheres com o balaio na cabeça, e é uma comunidade que traz uma questão sobre o colorismo, né? Sobre a diferença de tons de pele. E aí a gente começou a pensar que essa cena seria interessante, essas mulheres contra a luz, e o conceito baseado num trecho de uma música do Emicida até, que no caminho da luz todo mundo é preto, né? E foi uma coisa bem legal que a gente trouxe, e é uma das coisas que nos inspirou para fazer uma das cenas. Eu sei que você teve inspiração também em vários outros momentos, nessa parte de fotografia, com outras coisas,
mas o desafio, acho que, da direção de fotografia nesse momento também é pensar como isso vai ser traduzido em equipamento, né? Como a gente vai usar recursos tecnológicos possíveis, porque pode ser que naquele momento tudo esteja diferente, a condição seja outra, né? Que a gente tem que enxugar, enfim. A gente também preza uma interferência mínima, apesar de existente e necessária, mas quanto menos a gente puder trazer de interferência dentro do contexto comunitário, principalmente nesses momentos que você citou, que são momentos que vão estar acontecendo espontaneamente, né, que a gente vai registrar, mas você citou também a questão da time-lapse. A gente imaginou também utilizar imagens dos territórios, porque é muito importante para a gente, desde o início, a gente contextualizar a posição geográfica e o território cultural onde essas pessoas estão inseridas, que é a Mata Atlântica, e a riqueza, a biodiversidade, a riqueza de diversidade biológica, de cultural, né, que a gente encontrou. Me traz um pouquinho, agora na sua fala, sobre esses recursos, sem a gente precisar citar a marca, mas se alguém quiser patrocinar também o documentário, a gente vai deixar bem claro que é uma oportunidade agora, vou anotar, né, um por um, e a gente vai avaliar quem melhor se adequar, inclusive nas nossas propostas ideológicas de partilha das lutas da comunidade, que não adianta a gente também fazer um documentário lindo desse e a gente vender para qualquer um que queira fazer qualquer coisa, uma ideia tão preciosa, e agradeço desde já as comunitárias e todas as comunidades e as energias que ajudaram a gente a chegar até aqui, e jamais a gente poderia se contrapor, né, ao que a gente está dizendo e ao que elas estão querendo, porque, na verdade, é como o Danilo falou, é dar no enredo, na narrativa, a voz predominante e protagonista, que são as comunidades. Mas fala um pouquinho dessa parte dos equipamentos, né, de um pouquinho de como você imaginou. Tem alguns momentos também que a gente vai ter grupos dando entrevista, alguns momentos que a gente vai para o mar, num barco, enfim, eu vi que você no teu roteiro, no teu relatório de direção de fotografia, você pontuou algumas questões sobre isso. Traz um pouquinho disso para a gente, por favor. Isso. Então, deixa eu colocar aqui. Eu fui pesquisar, né, quais são os padrões de tecnologia, primeiro que de resultado final de produto audiovisual, de cinema digital, que está hoje, né, nas plataformas de exibições, seja cinema físico, que hoje em dia está parado por causa da pandemia, salas de cinema, ou plataformas, né, de streams e de on-demand, né, não preciso citar marcas, todo mundo hoje em dia, acho que na pandemia, então, todo mundo usa, né, e aí existe, o que eu percebi, né, a tecnologia avança muito, 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 muito rápido. As grandes produções hoje estão registrando seus filmes em 12K de resolução. Para ter uma noção, a parte das nossas TVs hoje em casa, ela é HD, 1080 por 1920. Então, já tem também as TVs, agora muita gente que já está entrando no mercado, TV 4K. Né? As plataformas de streams hoje também já servem filmes 4K. Só que hoje os filmes estão sendo gravados em 6 ou 12K. E só que, assim, fui analisar, e aí o padrão 4K. A gente precisa ter equipamentos que gravam em 4K, que tem uma questão do sensor, o tipo de sensor e o tipo de como que ele grava, né? Isso é uma questão externa ao nosso projeto que eu precisava ficar de olho. A outra era que a gente fazendo um documentário, hoje as câmeras, né, elas são muito que nem Lego, né? A gente vê muito equipamento assim, tipo, o pessoal tá usando muito, até porque sai mais em conta. Só que é um monte de tractana, um monte de fio, fica uma coisa, parece chama muita atenção e qualquer coisa pode dar uma falha, pode um fio. Essa dinâmica do documentário, isso se torna, por fazer com equipamentos de menos custo, eu percebo que trabalhar com determinados equipamentos é muito difícil, sabe, de você se adaptar a uma situação que você não pode perder.
Então, a escolha inicial que eu coloquei, algumas opções nesse relatório, são equipamentos que ele tem um corpo que tem um viewfinder, que também tem a tela LCD, que você pode encaixar na mão. Elas não são grandes como algumas são, porque também a gente não queria ter muito impacto, então são câmeras pequenas, mas que trazem as botoneiras aqui. Você não precisa ficar entrando na tela de LCD para fazer um monte de configuração, que você precisa fazer na hora, como cinegrafista, como um caçador de imagem, né? Tem filtros, Então, assim, um conjunto de lentes que a gente preparou claras, porque a gente tem que estar preparado para situações de menos luz, mais noturna, interna, nem por isso perder a imagem, a qualidade da imagem. Então, também tem um conjunto de equipamentos de lentes que são lentes claras e lentes para cinema, então ela tem uma definição maior e tem uma claridade melhor, que ajuda a gente na questão de velocidade também, né? Quem não é cinegrafista, a câmera às vezes grava, então isso está vendo, está borrando, com mais velocidade isso não estaria borrando, você estaria vendo todo o detalhe do meu movimento, então assim, tem esse conjunto que a gente foi formatando, então são equipamentos que são fáceis de manuseio, ele tem uma qualidade até um pouco acima do 4K, alguns, e tem essa questão de algumas botoneiras que facilita a velocidade de adaptação que o cinegrafista, o operador do equipamento vai precisar ter. O outro é a câmera, a câmera para comunitária, né? Pô, aí eu fiquei pensando, inicialmente vou botar uma câmera mais ou menos dessa para cinegrafista, mas eu falei, é muito complexo isso, né? Esses equipamentos eles estão cheios de detalhes. Já a pessoa aí bate no botão sem querer e desconfigura tudo, ela está longe da gente. E aí e a questão também de não estar acostumado a ser cinegrafista, você pode tremer muito a imagem. Aí eu fiquei caçando, aí eu achei uma câmera que grava em 4K, ela é muito pequena e ela tem um sistema de estabilização igual desses drones. Então, um ótimo sistema de estabilização, e você encaixa um celular nela, tudo segura na mão, aí tem um zoom no botão, e ela tem um zoomzinho, e grava em 4K, você encaixa o celular aqui, então, você imagina que vai ser muito mais prático para a pessoa, a gente encaixa o microfone também pequeno, bonzinho, não vai ser o nosso áudio, mas vira depois, o Felipe pode até completar. A imagem dessa câmera também não é 4K, mas não tem a mesma qualidade dessas outras nossas. Mas, assim como o áudio dela não vai ter, mas isso vira linguagem na edição. Né? A gente vai ter que perceber o que se percebe, mesmo que, por exemplo, em algum momento, você pôr uma legenda na fala, por exemplo. Porque se for valioso o conteúdo, né? Mas a gente tem um mínimo de qualidade, não, mas já tem uma qualidade próxima do filme, para não dar uma discrepância tão grande. E um equipamento simples. Né? Então, essa foi uma solução que estou propondo, e depois a gente também vai ter que reavaliar. É sempre bom, de repente, até ver esse equipamento um dia numa loja, pessoalmente, fazer algum teste nesse momento de pré-produção ainda que a gente vem a ter da gravação, mas eu achei uma solução muito bacana. Imagens de drones, né, a gente também fui atrás, né, eu já tinha experiência com alguns drones, e eu não tinha gostado muito do contraste da imagem que eles estavam trazendo. E como a gente quer trabalhar muito com imagem de natureza, com aqueles momentos mágicos, quando que é o fim da madrugada, o início do dia, o fim do dia, o início da noite, são luzes, às vezes tem um lusco-fusco muito grande, e se não tem uma grande quantidade que a gente chama camadas de cinza, né, profundidade de cor, vários tons de cada cor, vira uma coisa, às vezes está estourado o fundo, e a frente também não está tão, sabe, eu estava meio... Aí eu fui atrás, por sorte tem um amigo nosso aqui de Santos, o Renato Frotti, que é professor da São Judas aqui da universidade, e ele é um amigo, uma pessoa muito querida, ele trabalha com drone e imagem, né? Ele escaneia com imagens de estátuas e transforma depois na impressora 3D, e esse equipamento, só resumidamente, né? É legal falar esse trabalho dele. Essa pecinha que ele imprime da estátua em 3D, ele pode apresentar estátuas para pessoas cegas, que elas vão poder tocar e ver a forma, né? Melhor, assim, porque na estátua ela é grande, não dá para ele fazer esse tátil. Então, eu achei muito... E aí eu conversei com ele, falei, ele está direto com o pessoal de São Paulo, de drone, ele faz isso direto. E aí ele me botou para falar com o pessoal do grupo, acho que é o Drone Lab Brasil, alguma coisa assim, e eles foram muito solícitos,
E aí eu fiz também uma pesquisa prévia, e eu vi dois tipos de drones que a gente tem no Brasil para locação, que traz essa qualidade que a gente precisa, né? Que tem essa profundidade de cor, e eu já estou conhecendo, né? Já em contato com pessoas que são profissionais, eu vi as imagens que eles já fizeram, são ótimos operadores também, então também tem isso, né? Essa é uma parte que é a parte mesmo essa produção. E aí tem algumas questões, né? Será que a gente grava no momento da imersão ou a gente prepara as gravações de drone em outros momentos, porque a diária é muito cara. Então, talvez tenha comunidade que a gente tem que fazer junto, né? Por exemplo, em julho é um momento propício de já mandar o pessoal do drone já ir trabalhar durante a imersão, porque chove pouco. Então a gente sabe que tem menos risco de não gastar dinheiro à toa, porque não dá para subir o drone no meio de uma chuva danada, no mês aí de novembro até março, né? Então existe essas questões também que a gente está vendo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da sua pergunta. Eu acho que tem uma lista de equipamento longa, né? Que eu já meio que fui colocando, e não é longa, na verdade, porque são itens que são acessórios, né? Que a gente vai listando. Logicamente, quando a gente chama a equipe, vamos gravar, conseguimos uma produção, vamos gravar, não sei o quê. O pessoal da equipe, Felipe me passou bastante dessa experiência, né? As pessoas da equipe estão acostumadas a trabalhar com determinados equipamentos e acessórios. Então, de repente, vai ter umas alterações, mas esse planejamento, ele ajuda a gente a poder, pelo menos, orçar um dinheiro para a produção, que mesmo que mude, a gente tenha o dinheiro para poder... a gente só muda o equipamento, né? Mas o dinheiro já estava previsto, vamos dizer assim. E lembrando que isso daí também não vai ser anexado. O que a gente tem que entregar como conteúdo para o PROAC, na verdade, é um roteiro escrito, né? Sim. É esse processo de produção. Isso foi uma coisa que a gente colocou, inclusive o Danilo sugeriu logo no início do projeto, para a gente trazer não só a visão dos diretores dentro da parte conceitual do roteiro, né, e orientando essas questões de áudio, fotografia e tal, mas também para a gente ter um projeto exequível, né, para a gente ter um projeto que a gente vai sair dele com uma nítida noção do que a gente vai precisar para correr atrás de transformar o projeto, a ideia, em realmente num filme, né, em um documentário que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que não é uma obrigação a gente entregar, não tem a obrigatoriedade da entrega ao PROAC, né, que é o PROAC Express do ano de 2019, mas, de roteiro de documentário longa-metragem, mas que é importante para a gente no sentido de fechar o pacote desse primeiro momento, encerrar essa primeira etapa de planejamento e ir atrás da grana depois para a gente poder gravar com todo esse plano em mente já, né? Que pode, né, como a gente sabe, como a gente tem visto nos últimos tempos, inclusive, mudar ao sabor dos ventos, dos processos pandêmicos e de todas as outras questões que a gente pode encontrar no meio do caminho, porque de um dia para outro tudo pode mudar, né? Sim. E a gente também está se preparando com plano A, B, C, D, E, F. É uma preocupação sempre nossa deixa eu colocar aqui. É uma preocupação nossa desde o começo, assim, a gente precisa... a gente está ainda trabalhando essa questão do equilíbrio. A gente quer trabalhar com um formato, porque cinema trabalha em grupo, como aqui só para a produção do roteiro foram 10, como eu falei, setup, foram 9 mais diretamente. Então, o cinema é um trabalho multidisciplinar, né? Existem alguns que vão lá e trabalham, às vezes, só 3 pessoas e vão numa caminhada, mas alguns tipos de formato de documentário que possibilita isso, né? A gente está com um tema muito delicado e com muitos entrevistados, então é uma produção que vai ter que ser muito pré-produção muito detalhada, uma coisa que qualquer erro, qualquer atraso pode acabar acarretando alguma coisa, então a gente está equilibrando assim.
A gente quer equipe suficiente para que esse trabalho, que é um trabalho grande, é um trabalho monstruoso na hora de produzir, né, de muita concentração, que ele tenha a equipe necessária para que a coisa ocorra, mas que também não seja a nossa chegada também não seja uma coisa que gere algum impacto de intimidação. A gente está ainda, né, nesse processo, e essas questões de, por exemplo, eu apontar, fazer essa leitura para essa questão da captação da imagem, da direção e tal, o Felipe fazendo do som, a parte da Ukida é a parte de direção de imagem, ela depois vai complementar de fotografia, às vezes com questões de tons de cor, né, que eu estou querendo discutir mais para frente com ela, ainda, afinar, que a gente, agora não sei se é o momento, mas que cada época do ano as cores do céu mudam. Então, a gente, de repente, como é que a gente pode utilizar isso na captação para depois, na hora de um colorismo, a imagem estar mais apta a atingir determinados tons de cores que a gente queira, que ela, como direção de arte, queira chegar àquela paleta específica, né? Então, isso, e é pós-produção. Nem adianta ficar muito, a gente cria, como o Felipe também falou, a gente cria trilhas. Não adianta a gente querer agora afirmar qual que é. Mas é bom já estar esse formal, não, tem esse detalhe, tem essa questão, sabe? São coisas que o roteiro é só a ponta do iceberg do nosso trabalho, né? Ele tem um monte de relatório, um monte de textos, um monte de anotações que estão aqui com a gente, preparado para uma outra fase. E era isso só, mais ou menos, que eu queria também pontuar, essa questão do equilíbrio entre o tamanho da equipe, mas também atingir, porque para mim, assim, eu acho que seria uma honra poder fazer algo de qualidade e mostrar isso para o mundo. Essas pessoas que a gente vai, que vão estar. E tem as cenas da interação que não citei, que entra nisso que eu vou falar. Todo começo de bloco, não é uma questão para. A cena não tem. Ela não vai ocupar muito tempo, ela não é um destaque no documentário, mas a gente fez questão, em cada início de bloco, que bloco a gente chama cada início de território que a gente vai adentrar, das comunidades, tem uma cena da comunidade recebendo parte da equipe. Isso é porque é uma coisa que vai vir muito rapidamente, depois tem uma cena da equipe interagindo na comunidade, mas são cenas rápidas, porque é importante para nós, acho que como direção, e é importante para o espectador, ficar evidente que o documentário está com a comunidade. Os documentaristas, a equipe toda, né, de documentaristas, estão com a comunidade, né? Isso é uma pincelada, é um detalhe, mas é uma coisa importante. Depois, se já pensou isso indo para o mundo, comunidades na África assistindo isso, na Ásia assistindo isso, né? Aqui da América Latina, do México, de Honduras, da Bolívia, né? Os nossos irmãos latinos podendo, sabe, essa potência dessas mulheres nessas comunidades e essas outras comunidades do mundo falam, caramba, tem muita comunidade lutando, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Não estamos tão invisíveis assim, né? Nós influenciamos no mundo. Isso já existe entre eles, né? Eu assisti ontem a fala do Dauro no lançamento de um estudo, eu esqueci o nome, um estudo bacana que saiu agora, depois, de repente, a gente deixa no comentário, eu esqueci se é a Sociedade da Ciência, do Progresso da Ciência, foi a Manuela Carneiro. Inclusive, eram mulheres pesquisadoras, o Dauro era o único homem que tinha ali eu falei, a mulherada representando lá, trazendo diretrizes para a criação de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais, através de um texto criado em conjunto com as comunidades. Muito legal esse trabalho mesmo, viu? Foi lindo, 300 pesquisadores que eles falaram, quase 300, e entre comunitários comunitários, né? E eu achei muito interessante que as coisas estão acontecendo. É isso que eu queria finalizar aí. Legal. Queria saber se vocês têm ainda alguma consideração, se o Felipe tem alguma pergunta para o Danilo ou para a Márcia, que aí a gente já deixa aqui a pergunta feita, Danilo da mesma maneira, ou se a gente já pode encaminhar para o final e fazer a nossa despedida.
Eu queria fazer um agradecimento em participar de processos, né? Durante o tempo que eu trabalho, né, com música, com áudio, com produção, muitas vezes a gente está inserido em partes, né, objetivas do processo, e nos trabalhos que a gente acaba fazendo, todos os processos, eles são curtos, né? A gente escreve um roteiro curto e executa ele numa faixa curta, então o planejamento, ele existe, mas ele é mais alinhado com o fazer, né? E a oportunidade de poder estar pensando e algo com um pouco mais de, vamos dizer assim, de tempo, né, para execução. Então, é uma experiência diferente e muito importante para que a gente possa, falando um pouco que o Danilo disse lá no começo, né, o investimento em processos da cultura, ele envolve uma série de frentes de trabalho e que resultam, no que vocês falaram agora, em visibilizar povos e tradições e pessoas, para que no momento que a gente tiver uma coisa favorável, construir política pública que contemple essas comunidades, né? E também as comunidades artísticas, né? Que é o que a gente faz parte. Então, e eu acho que esse trabalho de documentar histórias importantes, como dessas mulheres todas e seus legados e suas histórias recentes, seus legados, né? Ajuda muito isso. Então, obrigado a Catarina, né? Que foi o ela, e também dar um axézão, assim, para essa equipe. Recentemente a gente fez um trabalho de documentário também, que chama o Povo Todo, que foi que contempla um pouco o que o Danilo disse, assim, né? Esse foi integralmente nós por nós, né? Os nossos próprios participantes registrando a nossa própria história. E eu acho que quando o Mãe do Fogo coloca um integrante da comunidade dentro da equipe, ele contempla essa parte, né? De você ter alguém filmando você ou filmando quem... E a gente conseguiu, no Chama o Povo Todo, nós registrarmos nós. E isso tem um aspecto de naturalidade muito importante, e a Catarina fez parte dessa equipe. Um axé para todos da equipe e para a Catarina, e obrigado ao Danilo. Eu estou apontando assim porque eu acho que eles aparecem assim para mim. Não, mas não sei como vai aparecer na hora que o pessoal estiver assistindo, mas o nós é o quiloa, maracatu quiloa, gente. Isso. E aí tem uma questão também que eu queria colocar, que o maracatu, ele surge também no nosso documentário, não era inicialmente previsto isso, mas acabou acontecendo, e as coisas se integram, e tem surpresas muito agradáveis nessa questão, porque acabamos, sem querer, chegando, inclusive, na Mestra Joana, né, no nosso documentário, como uma referência de uma mulher assim que traz o maracatu, que faz o baque mulher. Eu queria agradecer também a todos os caminhos que foram apontados para a gente chegar ali, porque, no final das contas, tudo se juntou, se conectou e a coisa fluiu, né? E lembrar também que esse trabalho que a gente fez aí de música, né, de pesquisa, essa coisa de trazer a comunidade é uma coisa que desde o início a gente conversa, né, eu e o Danilo, é uma coisa que assim, a gente sempre pontua, né, ele até citou a questão das comunitárias fazendo operação de câmera e tal, e a gente sabe que tem algumas pessoas que, inclusive, já estão produzindo seus conteúdos, principalmente por conta desses incentivos à cultura que recentemente foram criados, principalmente em tempo de pandemia, a Lei Aldir Blanc é uma delas. Então, existe essa produção, né, realmente dentro das comunidades, e já tem bastante comunitários e comunitárias que operam esse equipamento certamente até melhor do que eu. Então, são pessoas que estão muito capazes, muito competentes, formadas tecnicamente, estão construindo também o seu olhar, a sua visão, e a gente quer também identificar e trazer para a nossa equipe, como, por exemplo, a gente teve a Itamirim, nossa pesquisadora, que é da comunidade também, como a gente trouxe também uma pesquisadora para falar sobre candomblé, que é uma candomblecista, como a gente trouxe uma mulher do movimento negro para também ajudar nessa questão da pesquisa do quilombo. Mas aí, se vocês quiserem saber mais, vocês assistam a oficina de pesquisa, que também está no YouTube, oficina das pesquisadoras do Projeto Mães do Fogo. Então, a gente tem essa preocupação também de trazer, e uma das coisas que está colocada no nosso documentário é isso. Inclusive, as nossas narradoras, né? Bom, eu não vou dar spoiler, porque depois a gente vai falar sobre o roteiro, né, Danilo? Vai ter uma oficina sobre roteiro.
Então, a gente vai guardar aí uns segredinhos para essa oficina do roteiro. Vai ter a oficina do roteiro. A oficina do roteiro foi antes dessa. A gente inverteu, né? Então volta. Não, Corta. não tem Então, problema. Porque teve ontem a quem não oficina do assistiu a do roteiro. roteiro, quem não assistiu do roteiro está assistindo essa, vai no nosso playlist das oficinas Ecologia de Saberes. Ecologia de Saberes é legal reafirmar aqui. Ecologia de Saberes significa é uma proposta do conhecimento onde que todas as formas de conhecimento, a princípio, são válidas. A gente leva em consideração toda a forma de se produzir conhecimento, de saber, e aí, individualmente, com a nossa singularidade, a gente pode selecionar, mas não excluir, não colocar, por exemplo, a ciência europeia sempre acima, né? Porque a ciência ainda não provou que tal planta ajuda em tal coisa, mas a comunidade usa aquilo lá há 100 anos e diz que funciona, né? Se eu quiser ir lá, eu, como indivíduo, quiser singular, quiser ir lá experimentar um dia que tiver com aquele problema X, por que não? Né? Eu acho que cabe essa... E aí são vários, dei um exemplo bem supérfluo. Então é isso, eu quero agradecer, eu estava aqui muito emocionado também, estava pensando, né? Estamos chegando nessa reta final agora né, dessa primeira fase do projeto, esse é o último painel da oficina. Acho que em breve já está sendo lançado aí esse e-book do nosso roteiro, que ele não tem o roteiro inteiro, é lógico, isso é uma propriedade intelectual, que a gente ainda vai trabalhar isso, com algumas questões, mas vai ter lá já um livro apresentando bastante cenas e a sinopse, o argumento, quer dizer. E o papo sobre direção de arte, fotografia e trilha sonora é o que está acontecendo agora nessa oficina. E para falar sobre a direção de arte desse processo, inclusive sobre um trabalho fantástico, eu vou convidar a minha professora, a minha avaliadora no meu TCC e a amiga parceira inclusive de devaneios sobre religiosidade e poesia no Instagram, Márcia Okida. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Catarina? Tudo bem todos aí que estão nos assistindo, Danilo, todo mundo do projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal e bem proveitoso, como tem sido todos que Mães do Fogo tem aí trazido até todos aí, né? E a Márcia, ela fez a direção de arte. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Márcia, é: como foi fazer a direção de arte do roteiro de longa-metragem Mães do Fogo em específico? E a palavra é sua. Olha, não tem como não começar falando que foi um prazer gigantesco, imenso, né? Porque o assunto é muito próximo ao meu universo, né? Tudo aquilo que o Mães do Fogo retrata, né? A fé, a religiosidade não sai do meu pescoço, pelo menos essa aqui, desde que eu fiz 50 anos, então todo dia isso aqui até dorme comigo, né? A fé, os deuses, as bênçãos, as energias, e nunca participei de um projeto onde o tema fosse específico esse, né? Eu faço muitas coisas minhas porque eu gosto, projetos meus, mas participar de um projeto profissionalmente, né, que fale dessas energias, até me arrepio, fiquei verdade, arrepiou tudo agora aqui, você não tem noção. É uma coisa muito importante, sou muito grata, né? De novo, sério, gente, tá direto aqui no meu corpo está assim. Eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala alguma coisa, o nosso corpo vibra de alguma maneira, é porque as coisas estão caminhando e continua, né? Porque estão caminhando da maneira correta com as pessoas certas, né? E, assim, a gente sempre teve um contato há muito tempo, e quando vocês me convidaram para fazer isso de uma maneira mais próxima, foi um prazer gigante. Então, não tem como eu não começar dizendo o quanto foi prazeroso fazer isso, começando do logotipo, né, que acaba sendo a inspiração para todo o mote aí da direção de arte, né? Então, primeiro veio o logotipo, que seria a identidade visual né, para ser usada no projeto, que vocês têm usado lindamente em todo o material. Né? Esse logotipo já foi um trabalho de pesquisa muito grande, eu conversei com diversas mulheres, perguntei como é que elas viam as coisas, e mulheres de vários perfis, de várias religiões, de várias crenças, para saber como eles enxergavam aquela árvore, né, que é o logotipo do Mães do Fogo. E aí a direção de arte ela vem em cima disso. Né? Então, conseguir unir
essa grande árvore, que é assim que eu enxergo, que todas nós mulheres e que são retratadas nesse documentário, e as que não são também, né? As que estão presentes fisicamente e as que estão presentes só em forma de energia, todas nós somos grandes árvores, né? Então, ao mesmo tempo que essa árvore, que é o logotipo do Mães do Fogo, representa todas nós, ela também representa cada uma, né? O princípio de cada uma, como a gente se abraça, né? O logotipo ele tem quase que uma coisa assim, em cima, e como se abraça, e como a gente tem uma chama que sai do nosso interior, do nosso núcleo, para o mundo, né? Então, começou fazendo essa junção, né? E conseguir colocar isso dentro da direção de arte de uma forma que eu acho, modestamente, ficou leve, poética, e a minha maior preocupação era sem interferir em histórias tão ricas, né? Porque cada núcleo que é retratado no documentário, eles têm simbologias e histórias ricas demais. Se eu me deixasse levar por uma direção de arte extremamente imagética demais, ou seja, cheia de recursos gráficos, cheias de simbolismos, de desenhos, isso iria, talvez, eu acredito que iria muito, tirar a força dessas histórias, né? Então, a primeira coisa que eu me pautei foi que a direção de arte teria que ser leve e teria que deixar que essa árvore que todas nós somos, né? Somos como uma e como todas juntas, fosse apresentada de uma maneira leve para conduzir essa história. Então, foi muito bacana fazer esse exercício, né? E aí, um exercício que misturou não apenas a história de vocês, mas a minha, a história de como eu acredito nisso, como eu lido com a espiritualidade, com as crenças, com as bênçãos, com os mundos, né? Com as histórias à nossa volta, com a ancestralidade. Eu acho que a palavra-chave é ancestralidade. Eu tenho usado isso muito em muitas coisas que eu faço, né? E poder trabalhar com essa ancestralidade que todas nós temos, mulheres, e todos têm, mas no caso específico, né, do Mães do Fogo, mulheres, nós temos, isso foi muito gratificante. Foi muito legal poder juntar tudo isso, sabe? Todos esses saberes em um caminho único para chegar no resultado final que eu apresentei para vocês. E aí, Márcia, eu vou te fazer uma pergunta também relacionada a essa sua visão. Você falou, né, que você buscou um caminho sem interferências, mas, ao mesmo tempo, você conduziu através das cores, né, e dos elementos que você trouxe, e também, em alguns momentos, tem alguns elementos de arte que a gente sugestiona no roteiro, né, porque lembrando que o roteiro é uma sugestão, né, uma orientação, que esse processo está em alteração diariamente, algumas coisas que a gente planeja, a gente talvez não consiga fazer na hora da execução. Mas você colocou muito a questão da cor, que é uma especialidade sua, é um trabalho que você já tem há bastante tempo, né, em cada bloco, e você colocou também bastante a sua visão holística, né, em relação ao fogo, em relação às passagens, né, a sugestão de entrada e saída dos elementos de uma forma leve. Conta um pouquinho como te inspirou, como você se inspirou e como você pensou essa divisão de cores nos blocos. Então, como você falou, cor é a minha especialidade, né? Eu estudo cor desde 1987, 88, que eu que pesquiso cor, né? E coloco isso sempre, até dar aula é uma coisa que ajuda muito nas minhas pesquisas. Os meus alunos são frutos eles me ajudam nos resultados das minhas pesquisas. Então, eu amo essa linguagem das cores, que vai além do simplesmente, estou enxergando azul, verde, laranja, é uma cor alegre, é uma cor quente, é uma cor fria, vai muito mais além disso, né? Há pouco digamos assim, oficialmente, profissionalmente, há 2 anos atrás, como isso começa a entrar de uma maneira holística, né, ou integrativa, que eu gosto muito da palavra integrativa, né, que junta todos esses saberes, né? Então, além da parte do estudo científico, de como que a cor age, como que ela funciona no cérebro, como isso passa para o nosso corpo, eu amo a relação sinestésica das cores, né? Que é você colocar a questão de que a cor tem ritmo, a cor tem som, a cor tem cheiro, né? A cor tem sabor, né? Que necessariamente no projeto Mães do Fogo não existe essa relação sinestésica, né? Não existe de verdade, né? Ninguém vai comer nada, é um projeto de um documentário, mas o foco principal que eu quis colocar na escolha das cores foi pela sinestesia e pelo holismo, ou seja, pela parte... Algumas pessoas entendem até melhor a palavra esotérica, mas eu prefiro o holístico e integrativo, né? Então, conseguir unir
a cor não apenas pelo que ela representa fisicamente, né? Na questão de cor ser luz, eu enxergo aquela tonalidade e ela vai para o meu corpo. Mas o que essas cores representam, principalmente no universo de cada bloco, né? Qual seria o núcleo de cor? Então, primeiro eu pensei assim, eu quero cores diferentes e ao mesmo tempo que se mesclem para cada bloco, né? Então, o caiçara, os indígenas, o final, né, que é a parte do candomblé. Então, como é que eu posso mesclar isso, né? Como é que eu posso fazer com que essas cores sejam separadas pelos temas e, ao mesmo tempo, elas consigam fazer uma mescla, né? Como se fosse a minha ideia foi como se fosse um fogo em evolução, né? Numa dança. E que esse fogo, que é o único, que é o primeiro, né? Que é até meio óbvio falar isso, Mães do Fogo lembra fogo, né? Uma coisa meio que a gente chama de associação direta ou associação material. Mas esse fogo, ele é acrescido a cada bloco dos saberes de cada núcleo, de cada mulher, né, de cada ambiente. Que cor teriam esses saberes, né? Qual é a cor desses saberes que eu posso colocar ali? E que vai se mesclar com a cor básica do fogo, que é o quê? Vermelho e laranjas, né? Que cor que eu vou mesclar ali para deixar isso mais, né? E mostrar essa junção, né? Essa comunicação de todo mundo junto com a ancestralidade. Então, é como se eu tivesse uma ancestralidade, que é o fogo gigantesco, vermelho, laranja e amarelo, que é a cor básica, e, de repente, eu vou... Sabe a imagem que me veio muito na hora de fazer isso? Que eu acho lindo, eu acho poético? Aquelas rodas, né, de conversas de mulheres, vou falar aqui de mulheres, porque o projeto é de mulher, mas pode ser de qualquer um, né? Onde você está sentado numa fogueira. Aliás, isso aparece isso me chamou a atenção, que me aparece no filme que ganhou Oscar, Nomadland, né? Tem um momento no filme que eles estão numa roda me arrepio de novo, uma fogueira, e a pessoa principal, ele fala assim, tinha morrido uma pessoa do grupo deles ali, naqueles dias anteriores, e a maneira de homenagear essa pessoa seriam todos sentar em volta da fogueira e, em cada momento, jogar alguma coisa que lembre essa pessoa na fogueira. E a fogueira, me arrepiei, na fogueira, na hora que ela tomava, aumentava com aquilo que você colocou, é como se estivesse levando a memória daquela pessoa para os céus, né? Então, essa imagem de mulheres em volta de uma fogueira. Então, o mote foi esse. Todas essas mulheres de vários núcleos em volta de uma mesma fogueira, que é a sua ancestralidade, e, de repente, é o meu momento como mulher caiçara, como benzedeira caiçara, ou como do candomblé, enfim, cada uma no seu momento. Agora é a minha fala, o meu agradecimento, a minha ancestralidade. Eu jogo alguma coisa ali, naquela fogueira, para reverenciar essa ancestralidade. Então, que cor que teria a minha ancestralidade nessa fogueira? E aí, de repente, a minha ancestralidade é verde. Então, eu vou ter uma fogueira que junta as cores do vermelho, laranja do fogo, mais o verde. Então, é a ancestralidade daquele núcleo indo para o mundo. Aí eu tenho uma outra que vai jogar e vai ser um azul. Então, é o núcleo azul que está indo para o mundo, né? A ideia foi essa, dessas ancestralidades se unindo no mesmo fogo, que tem uma cor básica, mas colocando o seu conhecimento, né, da sua história, que aí eu fui buscar uma tonalidade aí para cada uma das histórias, né, para a gente poder formar esse conjunto todo aí. Foi mais ou menos isso. Não sei se é isso que você queria que eu respondesse, né? Se é isso que você queria, mas é isso mesmo. Né? E as entradas, lembrei, as entradas, saídas, os movimentos, também eu pensei assim, porque o fogo, ao mesmo tempo que ele é rápido, né? Ele é poético você ver um fogo, né? Seja numa chama de uma vela que está acesa, pequenininha, ou seja numa fogueira, o bailado das chamas é uma coisa que muitas pessoas usam até para entrar em processo meditativo, né? Você se fixar na chama de uma vela e você entrar em sintonia com o seu eu superior ou para onde você quiser, né? Então, aquele bailado da chama, que ao mesmo tempo é muito rápido, né? Você acende o negócio, né? É rápido. Ele tem um bailado, né? A chama, ela tem uma dança que é leve, ela é poética. Então, na minha cabeça, as entradas e saídas, né, das vinhetas, né? Elas não poderiam ser uma coisa ágil, né? De preferência que seja leve, que tenha mais ou menos essa ida e vinda, né, do que é uma chama, do que é o bailado ali, daquele
não sei que nome que a gente dá, eu sei que tem um nome específico, sabe quando o fogo faz uns barulhinhos, faz O crepitar. Crepitar, isso, obrigada. O crepitar, estava querendo achar essa palavra. A sensação do crepitar, sabe? De repente, ele dá uma sensação de crepitar, ali aparece uma corzinha, aparece uma vinheta, né? Eu acho que isso é muito característico. Você falou assim que é sinestésico, o processo é que ninguém vai comer. Olha, eu espero que não seja verdade, porque eu estou desde o início querendo comer. Querendo comer todas as coisas maravilhosas que o pessoal faz, inclusive nos TBCs que a gente registrou, viu? Então, deixo aqui registrado a minha... Vou dar uma ideia aí, que eu espero que, com certeza, eu estou aqui procurando as coisinhas só para falar com vocês também, as cores certinhas. Quando esse projeto existir, né, quando o filme sair, quando ele tiver aí já me coloco à disposição na boa para criar um cardápio cromático, sinestésico, para a gente fazer um coquetel aí, ó. Fazer uma degustação. Aí mescla os outros saberes nossos culinários, né, todos aí. Isso é bom. E aí também outra coisa que você falou sobre a fogueira, né? E a Itamirim, que é nossa pesquisadora indígena e também uma das pessoas que faz parte desse documentário como narradora que a gente propõe. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vão na oficina de pesquisa. Lembrando que tem a oficina também de design, que a Márcia fala ponto a ponto como foi a criação desse material. Está tudo no nosso canal no YouTube, você pode conferir. Mas então, a Itamirim, ela tem um processo semanal com as mulheres da aldeia em volta do fogo, que é bem legal de bate-papo, né? E é uma das coisas que ela conta para a gente nessa pesquisa. Sim. Então, faz muito sentido. Mas eu acho que a gente tem que integrar mesmo, né? Juntar todos os saberes, né? Para fazer que o negócio capte, chega em todos os sentidos da pessoa, né? Eu costumo dizer, eu falei para os meus alunos, quase sempre eu falo isso para os meus alunos, né? Nós somos preguiçosos, porque nós vemos, a gente enxerga, né? Então, a partir do momento que a gente enxerga, eu olho, vejo, entendo aquela cor, aquela forma, aquele texto, e olhei, enxerguei, né? A gente tem que aprender a enxergar com o conjunto de tudo que a gente tem. A gente tem que aprender a enxergar com o ouvido, enxergar com os aromas, enxergar com o sabor, enxergar com o tato e principalmente com o sentimento e com a consciência, né? Pensar além, não ter aquela visão pobre, né, preguiçosa que eu digo, olhei, entendi, ok. Né? Vamos buscar mais, vamos buscar esse conjunto sinestésico, eu amo sinestesia, e eu acho que quando a gente consegue fazer essa conclusão aí sinestésica, né, de juntar os 5 sentidos em um só, a gente tem resultados muito melhores e dá bem mais certo. Isso é um exercício até que no curso que eu fiz no Museu de Arte Moderna, eles fizeram o exercício de nos vendar e em fileira a gente fazer uma avaliação de obra de arte, né, que é aquelas obras adaptadas realmente, né, dentro dos projetos de acessibilidade do MAN. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é como eu me senti insegura quando você está vendado, quando tiram a visão da gente, né, a gente que costuma enxergar, a gente fica meio perdido e inseguro, só que ao mesmo tempo potencializa, né, quando a gente se acalma, potencializa os outros sentidos, bem legal. Exatamente. Você fala uma coisa muito interessante também na sua direção, sobre os ciclos que se completam, sobre cada cor trazer a identidade de um determinado bloco da comunidade, como você falou, mas também que elas têm um ciclo, né? Conta um pouquinho dessa experiência do ciclo dentro da tua proposta. Então, eu quis que a minha proposta, né, para o documentário é que a gente comece e termine com os mesmos tons, né? Para que mostrar que, porque eu acredito, aí vai misturar a minha crença pessoal, né, da vida, né, e das questões holísticas, integrativas, espirituais, o que eu acredito, com a proposta relacionada a teorias de comunicação e de arte, né? Então, a teoria que eu usei para criar, que eu acho que eu nem escrevi isso na proposta de vocês, porque é um termo pouco conhecido e eu quis usar mais o lúdico, mas eu usei a patafísica, né? A patafísica é uma teoria de criação da comunicação que eu amo, pouquíssimo conhecida, poucas pessoas conhecem o que é a patafísica, eu amo a patafísica, eu tenho a patafísica tatuada simbolicamente em mim, algumas tatuagens minhas, elas têm símbolos relacionados à patafísica, e o principal símbolo da patafísica é a espiral, ou o tal do Ouroboros, né? Muitas pessoas conhecem o Ouroboros, que é a cobra que come o próprio rabo,
né? Ou seja, é infinita, ela nunca termina. O símbolo do infinito é o principal símbolo da patafísica, o ciclo, né? Então, sempre que eu posso usar isso, né, e que eu acho que o tema permite que esse ciclo, a patafísica existe, eu coloco, que é mostrar que nada termina num ponto final. Esse ponto final ele é sempre o recomeço para uma nova história, né? Para outras histórias, ou para você rever a sua própria vida, né? Então, esse ciclo infinito que nós somos, né? E eu acredito nisso, que a essência do que é, não o corpo aqui, mas o que está dentro de mim, que faz eu falar e faz eu ser o que eu sou, isso vai existir infinitamente, né? Para sempre. Não sei onde. Quando eu conhecer, se eu puder voltar e contar para vocês, eu conto. Mas vai existir de algum jeito, né? Que eu acho que é a grande dúvida da humanidade, né? A gente acredita, mas ninguém tem certeza absoluta de para onde a gente vai e como é que vai ser. Mas eu acredito, né, que isso é um ciclo infinito. E não colocar isso numa coisa que fala de ancestralidade, de histórias que vêm desde passadas, né, das nossas tataravós, eu nem sei o que vem depois de tataravó, se alguém souber, é bisavó, tataravó e depois, não sei, né? Desde as nossas primeiras vozinhas, né? Eu não sei como chama, mas eu digo que nós temos dentro da gente, no nosso inconsciente coletivo, influências desde o primeiro homem que nasceu no mundo. Existe em cada um de nós, né, influências desde o primeiro homem e primeira mulher que nasceram lá e aí cada um acredita na origem do mundo como quiser, do homem, mas nós temos isso. Não é porque ele nasceu há 2023 anos atrás, entendeu? Que não existe, nem existe. Eu tenho ancestralidades disso, eu tenho inconsciente coletivo dessa história, né? Que vai recomeçando, recomeçando, recomeçando em cada ano. E as histórias dessas mulheres nada mais é do que isso, né? Então, não colocar esse ciclo nessa representação visual, para mim, era uma coisa que já estava na cabeça. Era básico, isso tem que ter. Eu tenho que ter esse ciclo. Então, a gente começa e termina com o mesmo tom, né? E aí essa fogueira ela vai sendo adicionada com as cores da ancestralidade, da história de cada núcleo, né? E no final, ela volta e retorna para a sua origem, para que ela possa recontar mais histórias, agregar mais ancestralidades, agregar mais mulheres e mais parcerias, e ir contando sempre as suas novas histórias para o mundo, né, para gerações que vêm. Então, foi essa ideia foi isso que eu imaginei nessa questão do ciclo, né, para mostrar essa importância. E dentro do candomblé, por exemplo, a gente traz também essa visão na hora que os xirês estão acontecendo, existe um ciclo, né, que começa do mais velho para o mais novo, e aí, como eles estão em roda, chega um momento que o mais velho está do lado do mais novo, dentro daquele círculo onde acontece o xirê, né? Dando justamente essa intenção também de recomeço, né? De um ciclo que não termina, né? Porque nada mais é isso, né? Você pega qualquer uma dessas personagens do documentário, né? Que se ela quer que a sua história continue, né? Eu estava vendo até aquele seriado de Vozes Indígenas, né? Que teve na televisão, que eu achei, não sei se vocês viram, achei muito legal. E tem uma delas fala isso, fala que agora ela está passando para a netinha dela, que é criança, né? Todos os conhecimentos adquiridos, para que essa criança seja uma adulta que tenha esses conhecimentos. Aí ela, como adulta, vai passar para alguém. Então, é isso, né? Se eu quero que isso sobreviva a tudo que acontece no mundo, ao caos, aos problemas e às felicidades e aos amores, eu tenho que fazer com que isso seja repetido, seja recontado infinitamente, né? Então, é esse ciclo, né? Eu junto o mais velho com o mais novo para que o mais novo absorva meu conhecimento e o mais velho também aprende com o mais novo, o novo aprende com o velho aprende com o novo. É uma troca, né, constante. Então, assim, é esse ciclo constante da vida, né, que eu acho que não tem como não representar senão com esse infinito, né, com essa maneira de continuidade. Bom, estamos aqui com Danilo Tavares também na operação aqui das nossas pickups de gravação. E eu queria saber, Danilo, se você tem alguma pergunta. Eu tenho um diálogo aí para fazer. O que eu vejo é o seguinte, eu achei bem legal, porque, primeiro, essa coisa do patafísica, eu nunca tinha ouvido falar, mas você me explicando, que eu também gosto, assim, já tem um tempo que eu venho estudando comunicação. E
o que me lembrou a teoria geral dos signos, do Charles Peirce, né? Que ele diz que o signo, você tem um objeto que vai significar, mas aí o significado que eu dou é uma coisa, e aí vem o objeto que representa, apresenta, aí tem toda a teoria, mas que mostra isso, e depois o outro que vai interpretar aquilo, né? E tem tudo a ver com o trabalho aqui, porque toda esse significado que você colocou, que você traz no que você está apresentando, como eu estou nessa parte por enquanto, né? Mas pode ser que continue, né, durante a gravação na parte de fotografia. Então eu vou pegar esse signo que você criou e eu vou levar para a gravação. Eu vou andar com uma tabela na mão, porque se eu sei que ali tem um azul tal, que é da tabela desse lugar que eu estou gravando, aí tem 2 barcos para gravar, um que está com detalhe verde e um que está com aquele azul, muito parecido. É lógico que eu vou buscar aquele azul de uma forma sutil. Eu sei que tem um laranja que você colocou num tal lugar. Aí eu vejo um estudo astrofísico, eu sei que vai ter uma lua cheia laranja em tal data. Então eu vou preparar para gravar a, uma imagem da comunidade com a lua laranja passando, porque isso entra como insert. Então isso tudo, tu vê, é o signo continuando, que você falou, é a continuidade, porque tudo que está vivo, ele permanece em constante nesse processo de mudando, mas ao mesmo tempo mantendo essa memória larga que você também citou, né, do que vem antes, né? Então eu achei legal frisar isso, porque isso para mim, assim, eu gostaria de ter ouvido isso anos atrás sobre essa questão, porque pensar isso que eu vou gravar, isso que a gente vai gravar durante o processo de gravação, esse signo que você fez, Márcia, vai lá para o colorismo, no final de tudo, no último estágio de tudo. Então você vê que como é importante a gente pensar isso no começo, porque dá segurança para o resto, para a produção, para a edição, porque houve eu não sei nem como explicar, mas esse momento mágico inicial, onde que vai dando fio e vai costurando, e depois os outros vão ressignificando, né? Não vai sair como você imaginou inicialmente, mas você vai olhar e vai ver que ali tem um pouco de você, né? E tem um pouco de um monte de gente, né? Porque cinema é um trabalho de grupo, né? Um trabalho de muita gente, né? Esse detalhe que eu queria, se quiser me complementar, por favor. Não, e aí bem isso mesmo. E não é o que eu acho mais legal é que tem gente que pergunta assim para mim, Márcia, você não acha ruim se alguém olha o seu trabalho, que às vezes eu dou aulas, né, ou cursos, e eu pego um trabalho meu e eu falo o que eu quis passar ali, né? E muitas vezes as pessoas não enxergam isso, né? Porque, lógico, foi um pensamento meu que eu coloquei ali numa criação visual, que às vezes é muito, muito íntima minha e as pessoas não se dão conta, né? E as pessoas perguntam, você não vai achar ruim se alguém não entender que você colocou isso? Eu falo, não, não posso achar ruim. A partir do momento que eu publico isso, que eu dou isso para o mundo, eu tenho que permitir às pessoas que elas ressignifiquem, né, aquele símbolo com o olhar dela. Porque nós somos únicos, né? Do mesmo momento que a gente pertence a uma grande ancestralidade, a um grande universo, nós somos únicos. E isso do símbolo, né, significante, significado, receptor, né, que tem a ver tudo com a semiótica, né? Eu tenho que entender esse princípio, né? Eu não posso querer que a Catarina, que o Danilo e que todo mundo que está vendo aí tenham o mesmo entendimento de uma mesma obra. Eu acho que eu ficaria até chateada porque seria alguma coisa pobre demais, né? É lógico que tem obras, se eu falar assim, olhem isso aqui, o que vocês veem aqui? Né? Quem me conhece de cabelo curtinho ali vai falar, é você, sou eu, certo? Verdade. Quem não conhece... Né? Mesmo quem não conhece me viu uma fafá, é você, ok, tá? Até porque tem escrito meu nome ali. Mas, por essa obra simples, besta que tá ali, certo? Besta no sentido assim, é simples, né? Já fizeram várias, uma vez eu propus isso. Por que vocês acham? O que vocês acham que é isso preto e vermelho que tá ali atrás? Eu já escutei cada definição louca por causa daquilo ali e ninguém acerta de primeira o que é, né? E as pessoas já acham que eu vou achar ruim. Cara, mas ninguém acertou, você não acha ruim? Eu falo, não, eu ia achar ruim se tivesse na cara. Né? Eu quero mais que as pessoas criem histórias. E, de repente, pode ser uma história completamente diferente da minha, mas é o conteúdo da pessoa que está vendo, com a bagagem que ela tem, com os símbolos adquiridos que ela tem durante aquela vida toda dela, né? Seja ela se ela tiver 15 anos, 20 anos ou 60, é o que ela adquiriu, que ela olhando para isso daqui,
ela vai imaginar, é a Márcia aqui, por que ela está com o olho roxo? Né? Já falaram, olha, já escutei cada justificativa do olho roxo, vocês não têm noção. Por que ela está com o olho roxo, né? Então é bacana isso, né? Você, que nem a paleta que eu criei para o documentário, tem, para mim, uma justificativa muito lógica e muito simples até de você chegar nela. Talvez para algumas pessoas não. Agora, será que todo mundo que vai estar assistindo vai perceber? E vai entender? E vai ter a resposta objetiva certa? Eu espero que não, de verdade. Eu espero que a pessoa ressignifique também aquele momento, né? Que ela perceba uma sutileza ali de cores, né? Que existia, que vai existir, mas e que ela ressignifique isso, que ela tem que pensar, por que será que esse núcleo é mais verde, né? Deixa eu entender, por que aqui está mais verde, por que aqui está mais azul, por que aqui está mais amarelo, laranja, por que agora tem, por que termina com o roxo, o violeta, né? O que isso tem a ver com cada história, né? Então, pode existir um momento que a pessoa queira essa resposta objetiva, deixa eu lá consultar a Márcia Ukida para saber o que ela pensou, ok, é a maneira construtiva que eu fiz o projeto. Agora, não dispense o porquê você, observador, o que você sentiu. Né? Então, junta essa junção de saberes que, novamente, é a patafísica, é o ciclo de patafísica, é o máximo, Danilo, tu precisa conhecer. Junta o meu saber, da minha criação, com o seu saber do seu olhar e faz a sua ressignificação daquela história. Né? Então, eu acho que se a arte, né, o design, a arte, a criação visual e muitas coisas, tem coisas da comunicação que elas têm que ser objetivas, a gente não pode, né, deixar que se ressignifique, elas são objetivas, é aquilo e aquilo mesmo. Mas quando parte para o lado lúdico, para o lado artístico e criativo, poxa, você querer que tenha um conceito único, né? Eu acho que essa é muito pobre. Eu acho que a gente tem que permitir a liberdade de interpretação e não ficar, caramba, eles erraram, eles não entenderam por que eu tenho esse negócio vermelho aqui. Aposto que vocês nem imaginam, vocês dois, o que é aquilo vermelho que tem ali. Eu pensei no Exu. Tá vendo? Ó? Lá na Pombagira. Porque é o seu, é a sua história, né? Bacana isso, tá vendo? Eu não sei o que o Danilo vê, mas tem certeza. Eu não sei também, tá vendo? assim. E na hora que eu falo, querem saber o que é aquilo ali? Querem saber o que é aquilo ali? Sim, fiquei curiosa. Aquilo ali é a minha origem oriental, japonesa. Aquilo ali são, que eu não tenho nenhum aqui para pegar agora, é um origami de tsuru. É o tsuru, sabe? Aquele pássaro da fora. Já vi aqui embaixo. Eu desmembrei. Dá para ver aqui, olha, a asinha dele, ó. Aí você como tá vendo? Aí, só que agora, olha como fica mais pobre. A partir do momento que eu falo, Catarina, isso daqui são tissurus desmontados, desmembrados, que eu pintei de preto e vermelho por uma referência de luta, de design japonês, eu quis preto e vermelho. Vermelho, né, o grande sol do Japão, né, e preto pela questão de luta, de resistência. Você não vai mais olhar e pensar no Exu, no teu Exu. Certo? Você vai olhar e vai pensar o tissuru preto da Márcia Ukida desmembrado. Na verdade, eu penso que o tissuru preto da Márcia Ukida desmembrado me lembra Laroye Exu. Tá vendo? Não é muito mais rico? Não é muito mais rico do que ficar simplesmente num tissuru desmembrado? Claro! Então, como é que eu posso achar ruim se alguém não interpreta a minha criação do jeito que eu gostaria? Eu tenho que achar muito legal, né? Essa junção aí, né? E aí tem tudo a ver com isso que o Dani falou, né? Dos símbolos, da semiótica, do receptor, da maneira, a partir do momento que você recebe, né? É aquela brincadeira que fazem muito com criança, né? De telefone sem fio. Você põe várias criancinhas e cada um vai contando a mesma história. Nunca a história que chegar no fim é a mesma do começo. Por quê? Porque vai passando pelas interpretações, né? Eu acho isso muito válido, acho isso muito bacana. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Naquela nossa primeira live de design, eu coloquei o símbolo do feminino para cima, que é para baixo, né? O mais. Aí eu coloquei para cima e falei, vou esperar alguém me corrigir, porque foi a primeira live e eu queria mesmo que alguém falasse para eu falar assim, não, mas aqui tudo que é referente à mulher é para cima. Eu ia falar isso. Final das contas, ninguém percebeu, eu não falei e ficou o tempo todo aquilo atrás de mim daquele jeito. Então, se alguém for assistir essa live, depois vocês reparem lá. Mas eu queria lembrar também de uma coisa que fez muito sentido quando eu ouvi, que diz respeito a isso que você falou, da interpretação de cada um. Na Bienal de 2016 ou 2017, a Bienal de Artes que teve uma exposição, eu não vou lembrar o nome do artista, gente, mas era uma exposição de cogumelos, que ele levou barro para as escolas públicas e ele falava assim, molda um cogumelo para as crianças.
E aí ele colocou, acho que devia ter uns 2 ou 3 mil cogumelos assim no chão, e cada um diferente do outro. Um pequeno, um grande, um médio, um gordo, um fininho, um com a cabeça maior, um com a cabeça achatada. Então, aquilo era justamente com essa proposta, né? De mostrar que, apesar de falar a mesma coisa, cada um vê aquilo de uma maneira diferente. Sim. É bem isso É mesmo. muito legal. É muito rico. Já pensou aqui que sem graça que seria se todos fizessem o mesmo cogumelo? Né? Ia ser, né, tudo muito igual, né? Ia dar uma amor. Como é que todas as crianças pensam igual? Mas seria uma coisa para se pensar. Mas ia ser mais pobre, né? Então a gente não pode achar ruim. Eu conheço pessoas que acham ruim. Quando, não entendeu a minha obra, está interpretando de outra maneira que não tem nada a ver com o que eu pensei, fica revoltado, acha ruim, né? Quer jogar, rasgar fora e fazer outra. Cara, você tem que achar legal, né? O mundo daquela pessoa interagindo com o seu mundo, deixa ela entender o que ela quiser. Muito legal, é muito importante esses estímulos, né? Até para a gente sair um pouco dessa coisa do ter razão, do estar certo, do acertar, da competitividade, né? O tempo todo você competindo para saber. É bem interessante a gente entender isso. Aliás, é muito do nosso processo do Mães do Fogo, né? Eu ia perguntar sobre a sua inspiração, mas você já me trouxe várias coisas sobre a sua inspiração, você já me respondeu onde você se inspira, né? Nas suas raízes, e, enfim, na questão toda holística, vou lembrar o nome, Física. patafísica, na patafísica e em todas as questões, seus estudos de cores, né? E vou agradecer você muito. A gente não vai mostrar os cards que a Márcia fez, porque é spoiler, então a gente vai guardar. Ela trouxe para a gente, dentro desse roteiro, cena por cena, ela leu, fez a avaliação, são 148 cenas. O roteiro é um roteiro extenso, né? Com uma temática que muitas vezes toca a gente, às vezes deixa a gente até um pouco triste em algumas coisas, né? E mais feliz, e vai mudando nosso humor. Encontrar isso e lidar com todas essas questões foi muito rico, acho que para todos nós. Agradeço muito a sensibilidade sua, Márcia. Eu e o Danilo, a gente ficou muito satisfeito com o seu trabalho. Tomo a liberdade aqui de falar por ele mesmo, ele estando aqui, mas é porque eu já sei que realmente nos satisfez. Deixo aí para o Danilo, nesse momento, passando a palavra para você, e deixo para ele também as palavras de encerramento. Né, o trabalho que vocês fizeram, e já encerrando e parabenizando vocês, o trabalho que vocês fizeram de resgate, né, de reconhecimento dessas histórias e dessas mulheres é extremamente importante, para que ele não fique apenas naqueles núcleos dos indígenas, quilombolas, caiçaras, para que ele tome o mundo e que todo mundo conheça a história dessas mulheres, dessas comunidades, né, e passem isso adiante e guardem para sempre, né? Isso é muito importante, para que não caia na pobreza que eu digo, pobreza no sentido de, sabe, de desconhecimento, né? Eu não quero conhecer, não quero saber, sabe? Não conheço, tenho raiva de quem sabe. Pelo amor de Deus, gente, né? Não pode. Eu quero conhecer, eu quero saber e vou amar quem sabe, né? Vou amar quem sabe, vou lá trocar informação e agregar. Eu acho que é por aí, o trabalho de vocês é um exemplo disso, vocês estão super de parabéns por isso. E grata por me chamar para fazer parte dessa história, que eu só tenho que agradecer. É isso aí, muito obrigado, Márcio Kida, obrigado, Catarina, e a gente está encerrando aqui esse primeiro ciclo, e a gente já está se preparando para os próximos ciclos também. Um abraço a todas e todos, muito obrigado, e até breve.